Fala, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bênção estar aqui com os irmãos. Estamos aqui em nossa primeira aula da matéria, novo módulo Pentateuco. Amém? A primeira parte aqui da nossa primeira aula. E Pentateuco, eu botei aqui na introdução, a expressão Pentateuco vem de duas palavras gregas. Penta significa 5 e teucos, rolos ou livros, significa 5 rolos. Nós estamos falando dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, cuja autoria é de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Então são os primeiros 5 livros, eu chamo de Pentateuco. Na Bíblia hebraica ou judaica, o Pentateuco é um nome grego, é chamado no hebraico de Torá. Certo? É o que nós conhecemos como Torá. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, eu botei aqui a introdução no quadro e eu botei aqui uma observação para nós, que eu fiz já a filmagem aqui no início, né? Que a Bíblia hebraica é chamada de Tanash. Tanash. E ela é dividida em Torá, Nebim, Ketubim. Torá é a lei. Nebim são os profetas. Ketubim, os escritos. A Bíblia hebraica ou judaica é o equivalente ao nosso Antigo Testamento. Ok? É o equivalente ao nosso Antigo Testamento. Todo o conteúdo que nós temos em nosso Antigo Testamento tem no Tanash, que é a Bíblia hebraica. Mas, pastor, está escrito aí Tanakh. Você está falando Tanash, a pronúncia é Tanash. Pastor, você falou aí Nebim, está escrito Nevim, a pronúncia é Nebim. Está escrito Ketuvim, a pronúncia é Ketubim. Certo? Então, Tanash, 3 divisões. Torá, Nebim, Ketubim. Ok. A Torá em si, ela é dividida nos 5 livros. No Antigo Testamento, todos os livros de Gênesis a Malaquias, o nome dos livros começava com vamos assim falar, com o início. Os primeiros livros do hebraico começavam os seus nomes com o que estava escrito no início. Então, por exemplo, o livro de Gênesis começa Bereshit, Bará, Elohim. Então, na Torá, Gênesis, o nome é Bereshit. Êxodo, Shemot. Levíticos, Vaikra. Números, Bamidbar. Tem algumas pessoas que escrevem Bemidbar, né? Mas a maioria das fontes que a gente procura é Bamidbar. E Deuteronômio, Devarim. Então, Bereshit, no princípio. Shemot, os nomes. Vaikra, e ele chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, palavras. Essas são as palavras. Então vamos lá nós.
né? Uma outra coisa que eu botei aqui no nosso quadro aqui, eu botei aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Então, uma ocasião, o rei, né, que foi um dos que fez parte lá dos generais da divisão ali do Império Grego, né, o Ptolomeu Filadelfo II, ele pediu para fazer uma tradução para a Biblioteca de Alexandria do Tanakh para o grego, né? Então, do hebraico para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, a tradução dos 70, né? Então, segundo a história, 72 eruditos fizeram a tradução, eruditos hebreus, fizeram a tradução do hebraico, Antigo Testamento estamos falando, tá? Do hebraico para o grego, Septuaginta. Com a Septuaginta vieram nomes gregos para os para os livros. Então, no Pentateuco, recebeu o nome de Gênesis. Agora em língua portuguesa, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O nome Gênesis significa princípio, origem, né? O livro de Gênesis registra o princípio de todas as coisas, como a criação do universo, dos animais, dos homens e a formação da nação de Israel até sua estadia no Egito. Tem mais livro de Gênesis aí. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Temos o povo, né? A família de Jacó, através de José, né? Indo para o Egito. Então é importantíssimo a gente conhecer o conteúdo do livro de Gênesis. Êxodo significa saída, partida. Registra a libertação dos hebreus do Egito e as suas peregrinações no deserto durante 40 anos. O livro de Êxodo, né, significa saída, partida. Registra a libertação dos hebreus do Egito e as suas peregrinações no deserto durante 40 anos. Ok? Vamos lá. Levítico significa, né, a respeito dos levitas. O livro de Levítico registra a vida religiosa dos israelitas, salientando os seus cerimoniais e a vida sacerdotal. Em detalhes. Né? Tudo bem detalhado o livro de Levíticos, né? Todas as leis. Vamos lá. Números significa contagem. Registra a viagem dos hebreus para Canaã e os 2 recenseamentos, as 2 contagens
feitos entre eles nesse período. Então, repetindo, números significa contagem. Registra a viagem dos hebreus para Canaã e os 2 recenseamentos feitos entre eles nesse período. Ok? Vamos lá. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Vem de deuter, né? Deutero significa segundo e nome vem de nomos, lei. Então, a segunda lei. Registra um compêndio de assuntos tratados entre os livros de Êxodo, Levítico e Números, as leis da nação de Israel. As leis da nação de Israel. Aí eu fui e botei aqui no quadro sobre o Pentateuco. Sobre o Pentateuco, né? Eu botei um nome aqui de um filósofo judeu chamado Moisés Maimônides, né? Eu tenho na minha biblioteca aqui livro específico sobre Moisés Maimônides. Mas vamos continuar, né? Então, sobre o Pentateuco, de acordo com Moisés Maimônides, eminente filósofo judeu do século XII, a lei de Moisés é um código de leis, com 613 mandamentos, dados a Moisés no percurso da caminhada dos 40 anos, no Bar Midbar Sinai, ou no deserto do Sinai. Desde o sopé do Monte Sagrado até a planície de Moabe. Então, nessa caminhada do deserto, né, do pé do monte Sinai até a planície de Moabe, eles receberam 613 mandamentos, né, leis. E o filósofo judeu Moisés Maimônides, né, ele vai descrevendo esse conteúdo. Então, contém a lei 613 artigos de lei, mais conhecidos como os 613 preceitos ou mandamentos. São 248 os preceitos positivos e 365 os negativos. Então, somando, mandamentos negativos, 365. Mandamentos positivos, 248. Somando, dá 613 mandamentos. Amém? Nós estamos aqui só iniciando o conteúdo aqui sobre o Pentateuco. Amém? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Graça e paz em Jesus. Amém?